estar nas ruas, estar em qualquer lugar. Nós apresentamos no meio da floresta amazônica, apresentamos no meio do sertão, apresentamos em favelas, em periferias, em ocupações urbanas. Que as cortinas se abram, que se contem histórias, minhas e suas, e posso ser o que eu quiser. Nesse divino encontro, onde mora o encanto e a magia de um texto que eu já decorei. No céu das araras, no chão das arenas, nas ruas, nos quintais. No céu das araras, ei, no chão das arenas, o espetáculo já vai começar. Evoé, atores, amores. Evoé, no palco, nos bastidores. Evoé, sorrisos e dores. Evoé, te entrego flores. Mato Grosso do Sul não possui tradição teatral por suas próprias raízes, mais ligadas à agricultura e à pecuária do que à arte e à cultura. Nos Cines Teatros Guarani, mais tarde Central, no Santa Helena, do Trianon e no Cine Alhambra está a memória do teatro na cidade. O teatro em Campo Grande firma-se com a criação dos primeiros cursos superiores. Passei a utilizar nas salas de aula o teatro como uma ferramenta básica em tudo. Interpretação de texto, estudo da gramática, enfim. Era uma festa. Nós apresentávamos em todas as escolas da rede estadual, que naquele tempo eram poucas. Mas a receptividade, o calor, a troca, mostrava para a gente cada vez mais que é pela educação que a arte pode tomar esse país. Um momento especial, mas ao mesmo tempo era um momento muito obscuro da política brasileira, sabe? Era um momento do final da ditadura militar, né? Tanto é que eu me lembro uma vez que nós ensaiamos teatro lá no Maria Constança, era um sábado de manhã. Parou a polícia, que a gente era considerado subversivos. E nós só queríamos, na época, ser livres, sabe? Ser livres, amar a arte que a gente estava fazendo, ser livres. Nós fizemos ginásios, que no caso foi USP, Guarandizão, nós fizemos Horto Florestal, nós fizemos a Praça lá da Copa Trabalho, nós fizemos no Teatro Dom Bosco, nós fizemos no Teatro Glaucio Rocha, Estádio Elias Gadia, então nós fizemos assim em vários locais. Isso aí foi uma atitude de protesto, de rebeldia da minha parte. Por quê? Eu não vinha conseguindo apoios para as peças consideradas sérias. Falei, quer saber de uma coisa? Pois agora eu vou fazer um espetáculo de cunho erótico. E foi o que eu fiz. Hoje eu não faço mais, não é por moralismo, nem isso, nem aquilo. É porque o tempo passa, as coisas mudam, as pessoas mudam de atitude. Uma vez por ano, a gente ia ao teatro, fechar o teatro ali numa semana e fazíamos 15 apresentações, 18, também assim. E tinha ônibus, levava as escolas lá. E assim, 2.000, 3.000 pessoas naquela semana, sabe? E assim, sair lotado, ônibus parando. Gente, eu tinha um prazer naquilo, em parar 4, 5 ônibus, desce os alunos, sai, entra.
Nossa, eu falava, eu viveria disso eternamente. Eu sempre falava assim, a década de 80 e 90 foi do teatro. Aí, a partir de 2000, passou a ser do cinema, a gente teve uma outra, mas era o teatro. Era uma época que o teatro teve fases que eu tinha 8 espetáculos educativos. Né? Foi uma época, durante o governo do PT, eles tinham uma outra visão. Então, não era só a Secretaria de Cultura que acreditava no teatro. Era a Secretaria de Educação, era o Trânsito, era o Meio Ambiente, até a Secretaria de Fazenda tinha uma coisa de... A gente ia para as escolas falar a importância da nota fiscal. Então, o teatro, ele atendia vários chamados. Então, a gente estava em escola todos os dias, sabe? Durante muitos anos. E aí você chega na escola, monta, faz, aí você desmonta, vai para casa, descarrega. No outro dia, de novo. E no outro dia, há 40 anos. Teve alguém que falou assim, até quando você vai ficar montando essa barraquinha? E eu falei, se Deus quiser, até um dia antes de morrer, sabe? Por que eu criei a casa de ensaio? Quer dizer, no início eu não sabia. Foi só na intuição, na emoção. Mas quando eu fui montando, todo ano eu fui montando espetáculo, sempre com 100, sempre com muita gente, eu comecei a falar, gente, as pessoas, você não sabe o que você está fazendo. Eu falei, eu preciso voltar para estudar, para entender o que eu estou fazendo. O porquê do que eu estou fazendo. E é isso que eu quero fazer, mas eu quero ir para a teoria. E aí eu fui fazer o mestrado na USP. E aí eu consegui fazer esse teatro comunitário, esse teatro arte e transformação, esse teatro social. Busquei vários mestres que eu fui pesquisando, estudando, que foram me montando, que é Paulo Freire, Macarenco, Stanislavski, Brecht, Pinabal, Silvio Ortoff, Miriam Muniz, por aí vai. Eu sei que eu sou a história da casa, mas a casa já cresceu, ela já tem 25 anos. Não é só mais a minha história, entendeu? Então eu já estou querendo ser avó, mas não quer dizer que eu vou sair da casa, que eu vou largar. E aí fui para o Rio de Janeiro, fui fazer a Unirio, a universidade. E no Rio de Janeiro a gente encontra o Luiz André, a Sandra e o Miguel. E a gente ali funda o Grupo Sobrevento. O Sobrevento foi uma escola potente, poderosa, que estavam à frente do Centro de Arte Viva. E o Evandro me convida para estar ali dando aula de teatro. Eu aceitei e criei ali, a partir desse convite, a oficina de criação teatral, que é um trabalho que eu realizo até hoje de formação livre na área do teatro. Então, o meu trabalho se construiu nessa área muito com não atores, né, com pessoas que pela primeira vez começaram a fazer teatro comigo e ficaram comigo alguns anos. Essas oficinas, naturalmente, resultavam em espetáculos. Esses espetáculos viravam projetos, participavam de projetos, faziam teatro-escola, participávamos de festivais, né? E essas pessoas foram crescendo no teatro, foram ano a ano também se qualificando. Eu dirigi Doroteia, do Nelson Rodrigues, um trabalho alternativo. Ele não foi feito dentro do teatro. A gente estreou lá no Armazém Cultural. Acho que foi a primeira peça que foi para o Armazém Cultural daquela forma. E recentemente montei a Santa Casa 100 anos de solidariedade, a história da Santa Casa no teatro, feito pelos funcionários da Santa Casa. E um impacto também muito grande no hospital, nas pessoas que viram, especialmente nos funcionários. O Centro de Arte Viva ele surge de um sonho, né, que foi sonhado há 3. Né? Então, a Clarice Maciel, o Manuel Haslan e eu, nós resolvemos criar esse espaço em 1989 para trazer um novo espaço mesmo, onde as pessoas e os artistas e as crianças e os jovens pudessem encontrar um canal de expressão artística em Campo Grande. Então, ele surge como uma galeria de arte, ele surge com cursos de artes visuais, ele surge com cursos de teatro e principalmente cursos de música, né? Esse espaço de fomento, né, de criatividade, de expressão das crianças, dos jovens, isso realmente é muito gostoso de fazer. Geralmente quando tem teste, ou tinha teste em Campo Grande, aparece ator de tudo que é lugar, porque todo mundo acha que é ator.
Todo mundo que fez, sei lá, uma oficina, ele acha que ele está pronto. É necessário que você vá para a faculdade até para você ter um embasamento da tua formação e para que o aprendizado da faculdade também, que é um outro caminho. As oficinas, elas fortalecem, mas a faculdade, ela é mais forte. E em 2004, 2005, eu me formei em artes cênicas. E quando eu puder, eu vou construir um teatro. Porque fala, esse teatro é meu, então eu vou atuar, vou dirigir, vou fazer o que eu puder, já com o cenário montado lá dentro. A gente vai se inventando ou reinventando. Para mim é isso. Para ser ator, tem duas maneiras. Uma é deitar na praia de Ipanema, dar pinta, e alguém te chamar para você virar ator da Globo, que é um caminho difícil. E outra é estudar, né? Então, eu vejo assim que a cidade não tem cursos de formação de ator, por exemplo, Stanislavski. Então, a gente vê, vai ao teatro aqui, a gente vê muito o próprio artista e não um personagem, porque não há um trabalho de conhecimento profundo da construção da personagem. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com a questão do palhaço, né? Que para mim é muito sério essa questão, né? Eu trabalhei com Carequinha, trabalhei com Piccolino, fui discípulo do Pouca Roupa, trabalhei com Anquito, Grande Otelo, Renato Aragão, que são palhaços, né? E aí, de repente, eu vejo chegar alguém ir no shopping, comprar um nariz de palhaço e dizer, eu sou palhaço. É outro nível, né? O meu nível de conhecimento, de exigência, de vivência, faz dizer, não, você não é um palhaço. Você é um interessado nas técnicas de palhaçaria. Você tem que estudar muito. Então a gente teve a ideia de montar a Companhia das Artes, que daí a gente abriu o leque. Não só uma companhia de teatro, mas uma companhia de artes que colocasse teatro, música, dança, artesanato. Comecei a pesquisar o universo do teatro para crianças, do teatro, não o teatro infantil, né? O teatro para crianças, fazer teatro com as crianças. Isso aqui foi minha casa, foi aqui que eu aprendi tudo, que eu nasci, e é assim que nasceu o meu trânsito entre todas essas linguagens. Então, tudo que eu pude experimentar de arte, eu experimentei. E aí eu transito por todos esses lugares. A arte drag da boate me ensinou uma coisa que é muito importante. Você entra no palco e você não tem noção do que vai acontecer no próximo segundo. Você está em performance, alguém te joga uma garrafa, uma lata de cerveja. E você tem que lidar com aquilo. A arte drag, para mim, é a irmã da palhaçaria, sabe? É a irmã excluída da palhaçaria. É muito próximo, é muito próximo. Você lidar com um rompante a todo segundo e tal. E a arte drag me trouxe uma tecnologia inversa do universo teatral, que era, você tem que ter tudo pronto, a última coisa que você faz é a cena. E aí eu comecei a fazer espetáculos assim. Eu montava o cenário, o figurino, a iluminação, eu tinha tudo. A última coisa que entrava era o ator e a sua cena. E aí a gente ia trabalhar a cena, o ator, a partir de tudo aquilo que já existia. A arte drag me trouxe isso. O teatro na rua, ele é um estado de convivência. Estar na rua exige algumas condições, né? É conhecer essa rua, a rua onde eu vivo, a rua onde eu estou, né? Onde nós estamos. E aí a gente parte de uma pesquisa de identificar essa rua. A gente vai num estudo profundo da criação da polis, depois na Idade Média, advento da burguesia, a criação da cidade, a Revolução Industrial. E a nossa cidade hoje, ela é reflexo disso tudo. É uma cidade feita para a circulação do capital, né? E aí, se eu vou me relacionar com as pessoas e quero fazer um teatro de rua e que ele quebre a quarta parede, ele não tem, né? Ele está aberto, ele é todo vazado. Ele é contato direto, olho a olho, corpo a corpo, tudo muito próximo, né? Então, o que eu vou falar, o que eu vou comunicar, ele tem que estar muito próximo de verdade, mas tem que estar próximo do ator, então ele tem que, para ele poder estar na rua. Não é só uma peça decorativa, mais uma peça decorativa na rua. E aí a gente vai para a rua com essa pesquisa, né, de olhar a cidade. É teatro,
é teatro e por ser teatro, o que muda é o espaço, né? Claro que é diferente fazer teatro aqui no palco e fazermos teatro na rua, mas tem coisas que são inerentes ao teatro, né? A dramaturgia, o figurino, a sonoplastia, os processos de ensaio, de pesquisa. O que muda é a relação com o espaço, né? A ocupar a praça é uma retomada, né? Retomada do espaço da rua, né? Um outro sentido para a rua. Então, os elementos do espetáculo, eles são todos carregados nos nossos corpos, né? As varas, as bolsas com os objetos, né? Então a gente chega, dá para andar facilmente, dá para chegar e montar, depois dá para desmontar tudo em cena, acabou o espetáculo e sair. É uma referência guarani, como eles retomam a terra. Eles levam o essencial quando eles retomam a terra, e qualquer necessidade de fuga ou de ter que sair, eles só pegam essas coisas e saem, né? E reconstroem, depois voltam e reconstroem de novo. Então não tem esse apego, né, do excesso. Isso foi uma referência muito legal para esse teatro e para o teatro de rua que nós pesquisamos, né? A essencialidade do que nós contamos e da forma como nós apresentamos, né? Que é muito importante, né? Encontramos onde os índios estão acampando, a gente vai para a linha de fogo mesmo, né? A área mais vulnerável, onde eles derrubam a cerca, entram, acampam e ficam ali à mercê de toda forma de violência e opressão, né? Para que eles saiam da terra e levar o espetáculo para dentro desse território, né? E assim também dentro de outros territórios que se encontram na mesma condição, né? O Movimento Sem Terra é uma referência muito importante nisso. Então, levar para dentro de assentamentos, para dentro de ocupações, de retomadas, né, urbanas e rurais, né, mostrou a capacidade que o espetáculo tem de dialogar. As crianças estão lá, curtindo o espetáculo, prestando atenção, mas na hora que termina o espetáculo, qual que é a primeira coisa que eles têm? Ir lá atrás do biombo para ver os bonecos. Para ver esses bonecos que tem, como que deu vida, que eles querem pegar, eles querem rasgar, eles rasgam, porque criança, né, tem aquela coisa de pegar e não tem acordo, né? Eu, por exemplo, agora, o último espetáculo que eu montei, chamado Pantanale, que eu dirijo, esse espetáculo, o que eu fiz? Eu não quis fazer nada escondido. Eu quis mostrar tudo, como eu manipulo o boneco, como que eu mexo com o boneco, você entendeu? Os meus bonecos ficam todos expostos assim, atrás de mim. São 56 bonecos. Tudo relacionado ao Pantanal. Esse aqui é um formão bem antigo. Ele deve ter assim, 70 a 80 anos, que é do meu avô. E meu avô era artesão, ele fazia pilão e colher de pau, essas coisas para colocar assim em quadrinhos. Então isso aqui sempre me acompanha, sempre que eu vai dentro da minha caixa de ferramentas, independente de eu usar ou não, mas funciona como, não sei se é um amuleto, uma proteção, mas eu gosto dele, né? Eu acho muito interessante, é uma coisa que lembra muito do meu avô, né? No céu das araras, ei, no chão das arenas, o espetáculo já vai começar. Tem espaço para o teatro, a rua, a praça, mas que pena. Os edifícios, os teatros estão fechados. Tinha muitos espetáculos que eram apresentados ali, tanto para a escola quanto para a população em geral. E com o tempo a gente foi perdendo essas ações de espetáculo, até que chegou um dia que a gente perdeu o próprio teatro. Não podemos permitir que o Teatro Araci Balabanian, que o Centro Cultural esteja às moscas. Não podemos permitir isso. Nós temos que gritar isso o tempo inteiro. Aquilo ali é nosso dinheiro, aquilo ali tem imposto ali. Está escrito na Constituição. E aí a gente vê isso muito objetivamente num espaço cultural que abarcava várias outras áreas das artes e aberta à sociedade num local mais central,
fechada há 6 anos. Para mim, isso é um descaso muito grande com a sociedade, um desrespeito à sociedade e uma falta de vontade política, né, de se resolver a questão. Porque é muito simples, né? Há um orçamento previsto para a cultura, há um investimento que é preciso fazer para a cultura. Isso é de direito nosso, não está sendo dado, não é dado, é de direito. Está previsto, é constitucional. E é também um direito humano. Então, quando a gente vê o Estado fazendo isso, que teria a obrigação de defender a cultura como primordial no acesso a nós, povo todo, no mínimo, desrespeitoso. Isso foi no início dos anos 2000, né, quando criamos o Campo Grande para o Teatro. Era uma época em que a cidade tinha muitos espaços interessantes e abertos para a fruição do teatro, né? E a gente, como produtores, a gente se sentia inspirado pela beleza da cidade, pelos espaços existentes, né? Por a quantidade de feiras, praças, parques, e isso era estimulante. E também havia espaço nos shoppings, as boates, né? Convidaram o projeto para programar e tudo. Então era uma possibilidade muito interessante. E a oficina de criação teatral, ela tinha uma produção muito intensa. O Moço que Casou com Mulher Braba, por exemplo, ele era encenado em cima da carroceria de um caminhão. E então era possível encená-lo no final da tarde para o pessoal sentado na grama do Parque das Nações Indígenas e numa manhã de domingo na fervura da Feira das Moreninhas, né? Então foi um momento muito frondoso, que abriu-se muito espaço para o teatro em Campo Grande e o público correspondeu lindamente a isso. Eu sinto uma lacuna grande na área de formação, né? Eu sinto que os grupos esperneiam, fazem o que podem, mantêm os repertórios, alguns mantêm os seus espaços como estúdios de pesquisa, de criação, né, de apresentação. Acho que as universidades, o papel que a elas está destinado em Campo Grande é um papel pífio. Elas são muito fechadas em seus objetivos muito específicos e nesse papel que a elas cabe, que a elas é dado, eu acho que há pouco espaço para a comunidade, para abertura, para uma perspectiva maior, né? Mas o que a gente vê? Os teatros, os edifícios teatrais abandonados, né, sem perspectiva, o Estado e o município são omissos em relação, por exemplo, à formação, né, em relação a essa cadeia produtiva da nossa produção artística aqui, eu acho que poderia ter um incremento maior. Agora, acho que pessoas para fazer tem, e tem muita vontade de se criar e tudo. O que talvez falte seja estratégias para poder avançar, né? Fazer avançar a partir dessas experiências que foram muito ricas aí. Nós temos muitas produções interessantes aqui, né? Gente que já saiu daqui, circulou, que é visto fora daqui também, né? E que às vezes tem pouco espaço para apresentar o espetáculo na cidade. A gente está se afastando daquilo que é o humano de nós, né? Uma cidade, uma capital sem teatro é uma vergonha, deveria ser uma vergonha. A gente devia chorar quando passa na frente do Paço. Devia chorar quando passa na frente do Horácio Balabanian. Todos nós. É culpa nossa. Não é culpa do governo só do governo, não. É culpa nossa, que a gente não tá apedrejando ou entrando em colapso ou gritando na rua, na Afonso Pena, pelado, gritando, abra o teatro. É culpa nossa que a gente não tem esse desespero. A gente vai se acomodando, vai se petrificando, vai virando esse ser humano que acha que tudo tá tudo bom. E vai deixando de evoluir, deixando de perceber, sabe, as coisas que são essenciais. Em relação ao teatro no shopping, sim, eu acho que o teatro deve ter teatro em todos os lugares. O shopping é um troço que a gente resistiu nos anos 80, muito, né? Eu me lembro de reuniões, de movimento. Não, o shopping não pode ser uma realidade. O shopping é uma realidade, né? O shopping é uma esquina e a gente precisa estar lá também. Nós precisamos fazer teatro na periferia e precisamos fazer teatro para classe média. Está todo mundo carente. Vamos pensar em Campo Grande? Campo Grande é uma cidade carente de cultura e tem muita coisa boa.
Tem muita música boa, muita dança boa, muito teatro bom, entende? Mas não tem espaço físico pra gente se apresentar, não tem, de fato, o convite do Estado, venha pra onde a arte está. Eu dava aula na MASSE, isso em 98, 99. Quando foi em 2002, ela chegou para mim e falou: Marcos, eu faço artes cênicas ou faço outra coisa? Eu falei: faz artes cênicas. Ela foi para Campinas, para Unicamp, e fez artes cênicas lá. Eu só disse para ela fazer artes cênicas porque era visível que ela queria aquilo, né? Passa-se, não sei, acho que mais de 10 anos, aí eu vou para Londrina, na UEL, fazer artes cênicas. Um ano depois, eu estou no 2º ano lá em Londrina, vem um grupo, um professor de um lugar, um acadêmico de outro lugar, um formado de artes cênicas, de vários lugares para dar uma palestra. Quem chega lá, ela já fazendo mestrado ou doutorado. Falei: caramba, uma menina que foi minha aluna, hoje já está aí fazendo doutorado. Eu tive que ir para a sala de aula. E primeiro que eu me descobri professor. Que alegria, é emocionante. Estar na sala de aula, ter um contato com os alunos, é muito emocionante. E aí esses alunos, eles vão tendo realmente assim os exercícios que a gente faz no teatro. Relaxamento, expressão corporal, os jogos teatrais. Então, primeiro aproximar, fazer com que eles gostem. Eu acho que é isso que eu faço na minha aula e eu acho que eu tenho conseguido um resultado muito bom. Todos elogiaram o desempenho de Glauce, mal sabendo que a atriz tinha em si muito daquela famosa tragédia grega. Faço comédia, drama, cinema, teatro, novela, tudo ao mesmo tempo e não me atrapalho. Minha função não é ser estrela, é ser atriz. Não escrevi um livro, não tive um filho, não plantei uma árvore. Ao menos os filmes me lembrarão. Este é o podcast Fragmentos do livro Glauce Rocha, atriz, mulher, guerreira, de José Otávio Guizzo. O curso da UEMS, ele nasce há 10 anos, ele nasce com este nome de Artes Cênicas e Dança. Ele tem um campo na sala de aula vasto, imenso, nas instituições públicas, nas instituições privadas, praticamente 90%, nós temos essas estatísticas, todos estão em sala de aula. E aí muitos que querem desenvolvem os seus trabalhos enquanto artistas, em alguns grupos. Muitos artistas se formaram, né? E eles continuaram com seus grupos e agregaram o trabalho em sala de aula. Além disso, né, para além disso, é justamente o meu trabalho como projeto de extensão, que aí oportuniza o aluno realmente participar de uma produção 100% teatral, já fazendo uma ligação com a plateia mesmo. Como eu trabalho no curso com História do Teatro e depois Teatro Brasileiro, eu me envolvo muito com o teatro clássico universal. E eu percebi que havia uma lacuna para esses espetáculos, né? De que eu pensava assim, quantos espetáculos que eu considero obrigatórios de serem montados, de serem vistos, e não tinha. Então eu quase que me senti como responsável por isso. Por exemplo, todos os anos eu trabalho com Édipo Rei. Aí eu penso, em Campo Grande já foi montado Édipo Rei, quantas pessoas assistiram Édipo Rei? Então, então eu me sinto meio nessa, sabe, tentando preencher essa lacuna, tanto para que o aluno
tem essa vivência com esses textos clássicos, universais, embora com uma estética, acabam sendo montados com uma estética contemporânea, pós-moderna. O teatro é um lugar de educação, de informação, de discussão, de formação mesmo do cidadão. Não tem como eu ter uma formação completa de cidadão se eu não tenho arte. Trabalhar com as internas foi assim uma das experiências mais marcantes que eu tive. Então eu tinha que respeitar as experiências dessas pessoas, dessas mulheres, né, presidiárias, confinadas, e aí perceber esse corpo em confinamento, quais eram as expectativas dela em relação ao próprio trabalho. E a partir disso eu fui construindo uma dramaturgia e busquei nesse livro da Adélia Prado o motivo para a gente poder encenar um espetáculo. Nunca vi o Araci tão cheio. Além da plateia comum de teatro, nós tínhamos os familiares dessas internas assistindo ao espetáculo, mães, avós, mães das presidiárias, e teve um momento que elas levantaram os filhos durante a cena e levantaram assim na plateia com as crianças no colo, e aquilo assim, foi de uma comoção, assim, aí eu percebi a grandeza, né, daquilo que a gente estava construindo com aquelas mulheres, essa troca, essa relação, né? Eu acho que isso é uma coisa bastante importante de falar sobre a relação que você estabelece com o ator em cena, com aquilo que você escolhe para entregar para o público o resultado desse trabalho. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. E ali eu entendi o teatro como necessidade. Eu trabalhava na Rocinha e na Central do Brasil, dando aula de teatro. Em 3 meses eu fiz um festival com eles. E eu entendi que o teatro, no primeiro passo, ele transforma a pessoa em gente. E depois ele tem um outro objetivo. Então eu não tenho o objetivo até hoje em transformar a pessoas em atores. Quando a gente trabalha com pessoas que são assujeitadas o tempo inteiro, o primeiro ponto do teatro veio como resgate desse sujeito que deseja. Então por isso o meu discurso é que o teatro faz o mundo girar. Porque o teatro faz com que as pessoas que são assujeitadas se tornem donas de si. Houve uma peça que chamava Até que a Morte Não Nos Separe. Ela contava a história de uma mulher, de uma moça. E essa peça foi totalmente mediúnica, né? Claro que a gente diz totalmente, sempre tem a participação do médium, mas uma colaboração, um trabalho muito intenso. E eu lembro que nos momentos que a gente começava a conceber o texto, esta mulher, ela sentava do meu lado, eu a percebia numa educação, numa fineza, num carinho imenso, e ela dedilhava comigo cada estrofe. A gente fala assim, é um teatro religioso, mas nós temos pessoas evangélicas que depois vêm dar testemunho que assistiu uma peça nossa. Então, os evangélicos, católicos, outras atividades religiosas, não vão a uma instituição espírita oficial, mas vêm num espetáculo do Arte Boa Nova, porque é arte, né? Porque eu não vou botar ninguém de bengala em cima do palco. Não, mas aí não dá. Eu falei, a minha proposta é essa. Ou eu tenho um tempo de preparação com esse pessoal e tento fazer que eles fiquem sem bengala. De bengala eles não vão. Eu tinha atores ali com deficiência total, tinha atores com baixa visão, tinha atores com mais de uma deficiência. E o grande desafio era o seguinte, no palco você enxerga. O Grupo Luz, a gente foi em Belo Horizonte, com o Prêmio Funarte nós fomos para Brasília, nós fomos para Belém, interior do estado, acho que quase todos, fizemos cidades grandes aqui, nós fizemos todas, interior de São Paulo também, fizemos Belo Horizonte, fizemos Uberaba, enfim. Era uma coisa muito legal quando você via a própria população deficiente visual indo assistir. Então a gente tinha alguns cuidados, né, que era todo o programa da peça em braille, com descrição de figurino, descrição de cenário para eles. E a gente levava também, acho que fomos um dos primeiros do Brasil a fazer isso, a colocar intérprete de Libras, para levar o surdo para o teatro. Uma das cenas mais interessantes que eu tenho era em Circo Brasil, que a gente, né, a história de uma companhia de circo falida que resolve rifar o elefante e está no meio da apresentação e a empresa vai lá e corta a energia. E a gente
deixava a plateia toda no blackout. E aí é legal, porque o povo começa a rir, passa 30 segundos, você no escuro e o texto comendo lá na frente. E aí agora vai entrar um engolidor de espada no escuro. E aí a plateia começa a rir, mas ela começa e ele começa a narrar que a espada está entrando e não sei o quê, e olha o que está acontecendo. E a plateia começa a sacar. Aí param as risadas. Você consegue, essa transição ela é nítida em toda a apresentação. Param as risadas, as pessoas começam a entender, porque depois de 1 minuto e meio, 2 minutos de você não enxergar nenhuma luzinha, seu cérebro dá aquele... E aí a plateia começa a aplaudir. E as empresas não conseguem mensurar para a gente o quanto a gente vale. Quando você entra no espaço, leva a arte como uma ferramenta e ele tem 1 semana, 2, 1 mês, 2 meses de tranquilidade naqueles problemas que ele achou que não teriam solução, e a gente faz esse intermédio. Então, a arte aí, nesse caso, entra sim como uma ferramenta. Como a ferramenta que ela é, na essência, de ser uma assembleia. A gente aqui, falando sobre nós mesmos, vamos levantar o ponto e vamos falar sobre isso. Eu encontrei o Teatro para Bebês através do grupo Sobre Evento e eu falei, essa é a possibilidade mais linda, mais poética de fazer o teatro, que é teatro para bebês é teatro em essência, mas ele carrega toda essa potência poética sem armadilha, sem outras coisas que a gente pode usar em outros tipos de teatro, digamos assim. Então foi um encontro muito bonito, né? Quando você volta, é um encontro com a origem. Eu acho que a origem do teatro é, em essência, teatro para bebês. Eu gosto muito de citar o Luiz André Cherubini, porque ele fala, né? O que um bebê vai entender de teatro? A gente já não tinha combinado que a arte não é para ser entendida? Evoé, atores, amores. Evoé, no palco, nos bastidores. Evoé, sorrisos e dores. Evoé, te entrego flores. Contra-regras insistem resistir. Quem não viu já foi, quem foi sentiu. Reparou, levou um pedaço. Evoé, atores, amores. Evoé, no palco, nos bastidores. Evoé, sorrisos e dores. Evoé, te entrego flores. Esta série é um recorte das histórias do teatro em Campo Grande. É dedicada à professora Maria da Glória Sarrosa. Sua memória nos inspira e fortalece.